Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Ontem eu não gravei, né? E agora a gente ficou com muito conteúdo para gravar. Infelizmente hoje eu não tive tempo, né? Foi um pouco corrido aqui no dia a dia. Mas a gente vai repercutir, né? Repercutir a classificação do Bragantino, repercutir a classificação do Palmeiras, repercutir a classificação do Corinthians nas penalidades, né? O Grenal, o Inter venceu nesse jogo da volta, né? Mas foi eliminado, né? 3-0 no primeiro jogo, praticamente sacramentou o resultado. E falar de seleção, terminar falar um pouco de seleção, 4-0 para cima da seleção chilena, baita resultado, tá um grande placar para quem questionava o Tite, inclusive eu, né? Eu também sou da galera que fico de mimimi pra cima do Tite, mas porque eu acho que, cara, são jogos que não valem nada e ele podia ter tentado convocar um ou outro jogador, dar uma diferenciada, né? A gente entende, obviamente, que são finais de campeonatos estaduais, mas por que raio então ele convoca o Everton? Por que raio então ele convoca o Guilherme Arana? Né? Se essa é a desculpa, na verdade é uma desculpa que não cola muito, né? Então a gente entra de novo naquele tal daquele mimimi para questionar por que não convocou, por exemplo, o Rafael Veiga, por que não deu uma chance pro Danilo. Óbvio que tirar dois jogadores do Palmeiras, aí o torcedor ia ficar maluco, mas, cara, eu acho que, repito, são jogos que não valem nada mais, né? Mas se vale de um contra-ataque, um tapa na cara dos críticos, e aí eu repito, eu faço coro nisso. Que jogo que o Brasil fez? Que jogo? O Tite justifica a sua convocação e os jogadores dão a resposta. Aliás, vamos começar já para a seleção brasileira, que eu já estou falando. O jogo foi na quinta-feira, né? Depois eu volto para os estaduais, para os jogos de quarta. Mas que baita jogo, assim. A atuação do Anthony é um cara, cara, assim, para mim, sincero, honestamente, eu vejo o Brasil, se entrar no entrosamento do Anthony com o Neymar e com o Vinícius Júnior, essa trinca, essa tríade, o Brasil teria o melhor ataque da Copa, tá? É assim, é impressionante. O Vinícius Júnior eu acho que precisa de mais confiança e ele mencionou isso. A ajuda do Neymar dentro e fora de campo. Eu acho que isso é muito importante. Apesar do Neymar não estar atuando bem, e nessa partida foi uma lástima, o Neymar é importante por isso. Porque ele tem muita experiência, ele tem muita bagagem. Ele é um escudo, né? Querendo ou não, o Neymar ele é uma blindagem. E qualquer besteira que o Vinícius Júnior fizer dentro de campo, o Neymar pode ser esse escudo, né? Se ele tiver disposto, ele é o grande popstar da seleção, né? É óbvio que ele quer ser visto como um benfeitor, né? Como um herói, mas se tiver que ser o vilão, eu espero que o Neymar também esteja disposto a isso, né? A carregar essa responsabilidade, essa bandeira e deixa o Anthony e o Vinícius Júnior fazendo o que eles querem. É óbvio que o Anthony, em muito menos tempo, para mim pelo menos, ele cresceu de uma produção de uma forma absurda em comparação com o Vinícius Júnior. Né? Até porque é um jeito diferente de jogar, o Vinícius joga muito bem com o Benzema, mas eu acho que esses três juntos, se eles se entrosarem, mesmo o Neymar não jogando bem, aí é o que eu falo, o Neymar teria um outro papel, né? O Neymar não teria o papel de ser o craque dentro de campo, o Neymar tem o papel de ser o escudo dessa garotada. A blindagem, né? Deixa os caras fazer, aqui eu vou chamar a marcação, eu vou chamar as faltas, né? Eu vou cair, eu vou me jogar, eu vou ser criticado e eu vou soltar a bola para esses caras. Então eu vejo cara, assim, eu vejo com muito bons olhos. E se eu critiquei o Tite por não convocar mais uma vez, né? Um, um- tentar alguma coisa diferente, de repente um Danilo, né? De repente um Hulk, de repente um Rafael Veiga, né? Se eu criticava antes, acho que fica aí também esse ponto, né? De essa nota de que poderia ter feito esse teste, mas a resposta acontece dentro de campo. E é assim que a gente gosta. Pelo menos eu gosto disso. Eu gosto quando a resposta acontece dentro de campo, né? E o Brasil respondeu muito bem e foi um baita jogo, assim, uma grande atuação, direito a gol do Neymar, do Coutinho, Richarlison, né? Voltando à seleção, fazendo gol também, Vinícius Júnior. Então foi uma grande festa no Maracanã para o torcedor rubro-negro matar a saudade aí do Vinícius Júnior, né? Importante isso. E eu citei esses três jogadores, né? O Anthony, o Neymar e o Vinícius Júnior. E eu acho que
pô, outro jogador de velocidade, o Rodrigo também pode ser um desafogo num segundo tempo, ou quando um desses três não estiver muito bem. Então, assim, é importante, acho que nesse ponto se justifica a convocação do Tite, né? Pelo menos nesse ataque, né? Porque eles ganhando entrosamento, eles convivendo junto, eu acho que tem tudo para a seleção brasileira ter um dos, se não o melhor ataque do Mundial, tá? Sim, é todo respeito às outras seleções. Nossa, aí você tá sendo muito sonhador. Eu tô mesmo, tô sendo de fato. Mas o potencial que eu vi hoje, que a gente viu nessa partida contra o Chile, é impressionante. É óbvio que o Chile não é parâmetro. É óbvio que o Chile tinha um tabu gigantesco. O Chile nunca venceu o Brasil no Brasil. E isso se confirmou mais uma vez. O Chile, pô, se limitou a tentar segurar o Brasil no início do jogo, até o Brasil abrir a porteira. E aí abriu a porteira mesmo. Aí foi avalanche, foi ladeira abaixo. Então eu acho que não é muito parâmetro, mas repito, são esses jogos que os jogadores ganham confiança e essa confiança que dá um entrosamento necessário para eles crescerem juntos, para eles se soltarem mais, para eles ganharem confiança com a camisa da seleção brasileira, né, encarar de igual para igual na hora que chegar de repente uma seleção europeia com jogadores de mais qualidade. Então acho que valeu o teste, valeu muito o teste. Não vou deixar, assim, não é querendo, não quer voltar atrás, né? É mais ou menos isso, né? Eu acho que ainda caberia um dos jogadores do Palmeiras, pelo menos, tá? O torcedor palmeirense vai ficar louco comigo. Mas eu acho que caberia, sim. Tanto o Veiga quanto o Danilo, acho que um dos dois poderiam ter sido convocados para integrar o grupo, para sentir o ambiente. Cara, jogar ia ser muito difícil de acontecer. Mas uma partida onde as coisas se encaminham para um 3-0, aí eu acho que vale, né? Você colocar de repente um Danilo, um Rafael Veiga, de repente mais o Rafael Veiga, né? Mais criação, para ver o que ele faria. O jogo tá fácil, goleada, o que ele vai fazer, né? Ele vai encarar essa responsabilidade, vai ficar mais solto, vai soltar passe, vai chutar pro gol, o que ele vai fazer? Então, de repente, são esses testes que às vezes poxa, pode ser um fator determinante, né? Porque a gente sabe como é que é a situação no mundo hoje ainda. A Covid está circulando, né? Apesar da volta à normalidade, muitos países, inclusive cidades, tirando a obrigatoriedade de máscara, a gente sabe que tá todo mundo sujeito ainda a pegar Covid. E se pegar Covid, vai ter que ter um plano B, né? O Tite vai ter que ter um plano B. Então isso é importante também. É importante você ter opções, né? E essas opções eventualmente eram bom que fossem testadas, né? Mas enfim, eu acho que vale a convocação do Tite é muito válida, né? E ele confirmou isso dentro de campo, a resposta foi ali. E, cara, a seleção brasileira eu não digo que tá pronta, mas ela é muito promissora, tá? Ela é muito promissora. Acho que essa renovação, essa juventude no ataque da seleção fez muito bem. E o Brasil pode sim, eu repito, não é... Alguns podem achar que eu tô sendo muito utópico aqui, muito sonhador, mas eu acho que se der liga, se esses caras se entrosarem, o Brasil pode ter o melhor ataque do Mundial, tá? Fora com outros centroavantes. Tendo, por exemplo, o Richarlison, centroavante de área como opção, é impressionante as possibilidades, as opções táticas que o Tite teria em mãos para explorar. Então, é uma grande atuação, uma baita atuação. Aqui a gente parabeniza, deixa esse ponto positivo, esse feedback positivo pro Tite. E, cara, que se for fazer testes bem sucedidos, que eles continuem, né? Porque eu acho que é um passo importante para o Brasil, repito, para o elenco ganhar confiança, ganhar entrosamento, né? E com isso crescer ao longo da Copa do Mundo, tá? Agora falei de seleção, agora a gente volta para os jogos de quarta-feira, estaduais. Vou falar de Campeonato Paulista, porque Bragantino e Palmeiras passaram. Eu acho que, minha opinião, o Bragantino sofreu um pouco mais, mas com uma certa tranquilidade também. O Bragantino tem o Arthur, é um grande jogador, ex-Palmeiras, né? Ele foi talvez o principal jogador
do Bragantino. Ele foi, não, ele é, né? O principal jogador do Bragantino em termos de desafogo, um cara de mais criação, um cara que chuta, tem muita qualidade no chute de fora da área, tem qualidade para deixar seus companheiros em situações de gols e tudo isso aconteceu nessa partida. O Arthur tentou deixar companheiros numa situação muito boa e ele fez o gol. Ele precisou fazer o gol, após fazer o gol ele sentiu, né, uma possível lesão. Aliás, eu nem procurei saber a situação, se foi uma lesão mais grave ou não. E peço perdão ao torcedor, inclusive. Mas foi uma partida boa. Assim, Santo André trava a língua aqui. Santo André tentou punir em alguns momentos da partida, né? Porque o Bragantino criava, não conseguia ser bem sucedido, não conseguia pôr a bola pro gol, e aí, obviamente, né, faz o gol, perde talvez o seu principal jogador de ataque, aí o Bragantino perde um pouco de qualidade ofensiva e o Santander costuma, lógico, né, não tem mais nada a perder, tenta aprontar uma coisa ou outra, mas ficou por isso mesmo. Eu acho que a classificação do Bragantino foi muito merecida, tá? O Bragantino volta à semifinal do Paulista depois de muito tempo, né? Já faz um tempinho aí que o Bragantino não chegava na semifinal do Campeonato Paulista. É importante isso. Acho que é importante para, não digo para consagrar, mas sim, para marcar, né, essa nova fase de Red Bull Bragantino. Porque antes era só Bragantino, agora virou, né, um dos times aí da empresa de energéticos. Então é importante, cara. Assim, eu acho que eu sempre falei aqui e vou continuar falando. Eu acho que quando você tem um clube que ele é bem gerido e que ele, cara, assim, o pagamento em dia, cara, assim, o crescimento que teve, né? Você fazer uma boa gestão, ter uma empresa que te dá uma possibilidade financeira grande como é a Red Bull com o Bragantino, acho que foi um casamento, não digo perfeito ainda porque não houve um grande título, mas um casamento promissor, assim, de uma grande empresa que já está no mundo do futebol, que vem conseguindo ser bem sucedida no mundo do futebol, se aliou, aí tinha uma equipe aí que continua existindo, né, que é o Red Bull Brasil, mas é uma equipe de menor expressão, muito menos tradição, se alia a uma equipe de muita tradição do interior paulista, e o resultado a gente vê, é um time que está em franca ascensão. É um time que está em franca ascensão. Agora, assim, daí a ganhar grandes títulos, eu acho que ainda falta um pouco, né? Acho que falta um pouquinho de chão pro Bragantino ganhar mais corpo. Eu acho que tendo sequência, continuando investimento, o time ganhando confiança, eu acho que tem tudo para entrar aí no meio do que hoje representa, né, o Palmeiras, o Flamengo e o Galo, né? Talvez as três maiores forças do Brasil hoje. Tem tudo para chegar lá, mas eu acho que ainda tem chão, mas é uma equipe que ano após ano vem provando, vem justificando aí esse status que muitos colocam na equipe, como talvez uma das equipes mais promissoras do futebol brasileiro neste momento, tá? Neste momento. Ele é uma equipe muito bem treinada, uma equipe que sabe fazer investimentos, que faz a sua gestão interna muito bem, e a gente vê o resultado, e eu gosto muito quando esse resultado esportivo acontece, né? Eu gosto muito. Tem uma parada difícil agora pela frente, vai encarar o Palmeiras, mas voltar à semifinal do Campeonato Paulista, eu acho que é fundamental, é importante, né, para a equipe mostrar que tudo que vem sendo feito vem dando resultados. E aí, ano após ano, você se habituando, você se acostumando a jogar com pessoas difíceis, como diria Luxemburgo, uma hora você encontra os caminhos para o título. Então acho que o Bragantino está no caminho certo, mas repito, ainda tem um chão para entrar no meio ali das grandes forças do futebol brasileiro deste momento, tá? Falar de Palmeiras, o Palmeiras venceu o Ituano 2-0 e assim, a classificação do Palmeiras foi definida já num menos de um minuto de jogo. Menos de um minuto de jogo. Acreditem se quiser, tem gente que faz piada, né? Ah, mais um pênalti pro Palmeiras, mas esse aí foi um dos pênaltis mais absurdos, mais, cara, poxa, não tem nem como eu descrever essa penalidade. Não tem, assim, foi daqueles lances bizonhos, injustificados, que você tenta entender o que aconteceu,
e você não consegue entender, cara. Não dá, simplesmente não dá. O zagueiro do Ituano, o Kleberson, né? Cruzamento na área, ele meteu a mãozona na bola. Assim, braço para cima, um lance digno de vôlei, né? Não dá para entender, assim. Não dá para entender. Você é uma equipe do interior do estado que tem uma certa tradição no Campeonato Paulista, já fez final no Campeonato Paulista, está enfrentando um adversário com muito mais qualidade. Na casa do adversário, a estratégia óbvia, inicial, é suportar a pressão do adversário, a pressão da torcida, e aí aos poucos você entrando no jogo e colocar dificuldade no adversário, né? Essa é a premissa básica de qualquer time que tem menos qualidade que o outro. O Palmeiras fez isso contra o Chelsea, o Palmeiras fez isso contra o Flamengo, fez isso contra o Galo. É a premissa básica, né? E o zagueirão deu essa ajuda aí pro Palmeiras, cometeu esse lance bizonho, tá? E aí o Rafael Veiga, né, um monstro, um gigante, talvez um dos maiores, melhores cobradores de pênalti do mundo, foi lá e converteu mais um. Então a estatística segue, ele segue 100% no Palmeiras, cobrança de penalidade 100%, e é impressionante, assim, o que mais impressiona no Rafael Veiga é que ele não tem paradinha, não tem firula, ele não chuta sempre no mesmo canto, ele varia o tempo inteiro. É impossível para um goleiro fazer a leitura. É impossível. Ele chuta no meio, dessa vez ele chutou no meio. Aí no anterior, no pênalti anterior que teve, se eu não me contra o Bragantino, né? Se eu não me engano, inclusive, ele chutou na direita, na esquerda do goleiro, se eu não estou enganado. E aí antes disso, contra o Corinthians, ele chutou do outro lado no Cássio. Então ele fica variando. É impossível para um goleiro fazer a leitura. Qual que é o histórico do Rafael Veiga? Esse aqui. Ele costuma chutar mais nesse canto do que naquele, mas totalmente aleatório, né? Nas últimas 2 partidas ele não chutou lá, né? Por exemplo, assim, não estou dizendo que é isso que acontece, mas imagina para um goleiro estudar como é que o Veiga vai bater, deve ser um pesadelo, né? Então é um monstro, é um gigante do nosso futebol. E aí abriu a porteira, assim, abriu os caminhos para o Palmeiras se classificar, porque aí o jogo ficou fácil. Óbvio que logo depois o Ituano, com o mesmo Kleberson, conseguiu uma cabeçada ali, quase fez o gol do empate, quase. E o Palmeiras, essa é a vida do Palmeiras, né? Corre riscos, mas os adversários não são efetivos, né? Então, assim, tem um pouco de sorte. O Abel Ferreira falou isso, né? Na entrevista ali no Roda Viva. Ele falou, cara, o futebol tem fatores aleatórios. E aí perguntaram para ele, como é que você justifica vocês terem eliminado o Atlético Mineiro? Sorte. A sorte faz parte, né? E o Palmeiras, como vive um bom momento, como tá, cara, assim, tá tudo convergindo de forma positiva, e eu sempre cito aqui, né? O treinador, comissão técnica, jogadores, diretoria, torcedores, está todo mundo jogando junto. E quando tudo isso acontece, quando essa vibração acontece sempre acontece na mesma frequência, você atrai coisas boas, você acredite ou não, isso acontece. Isso acontece. Quando o time tá uma tiriça, tá uma porcaria, o ambiente tá uma merda, o cara chuta de qualquer jeito, a bola resvala em um, quica no outro e entra no gol, cara. E aí quando o time tá bem, não acontece. Então você vê, existem essas coisas, esses fatores aleatórios, mas quando o time, é fato que quando o time vive uma boa fase, né, eu não digo que a sorte joga junto, mas acontecem coisas positivas, né? Meio que acaba atraindo coisas. A gente entra um pouco no campo místico, mas é isso, assim. O Ituano teve chance, né? O Bragantino antes teve chance de vencer o Palmeiras. O Corinthians teve oportunidades também. O São Paulo teve oportunidades. O Santos teve oportunidades. E a bola não entra. No caso do Santos não entrou, no São Paulo não entrou, do Corinthians entrou, mas foi uma cobrança de penalidade. Então a gente vê que é um time que está muito fechado. É um time que vai ser muito difícil de ser batido. Ele vai perder. O próprio Abel já falou: nós vamos perder. Para quem está torcendo contra, não se preocupem. Nós vamos perder. Porque ninguém é invencível. Então, pode perder, mas que o time tá bem.
tá bem, tá numa sintonia muito boa, numa sinergia muito bacana. Tá, e aí o Palmeiras consegue mais um gol com o Rony, né? Aliás, um gol que o Rony chutou em cima do goleiro, né? E o goleiro não conseguiu espalmar para fora, a bola entrou. Então, o Rony é um grande jogador, né? Ele é um grande jogador, mas ele precisa treinar essa finalização, né? É impressionante. Se o Rony fosse. Cara, se ele tivesse 50% de precisão, meu, ele ia fazer um caminhão de gols no Palmeiras. Ele não tem 50% de precisão, ele não tem. Sim, eu peço perdão ao jogador. Até talvez por ele ser um cara muito explosivo, de muita velocidade, não ter muito tempo de preparar o chute e tudo mais, a porcentagem de acerto dele é muito baixa. Muito baixa. Ele chuta. Mas. Ah, não, ele acertou o gol várias vezes, mas quando ele acerta o gol, ele chuta fraco. Ou ele chuta no meio do gol, na direção do goleiro. Né? Então, se ele conseguisse melhorar, e aí quando eu digo assim, a porcentagem de finalização é chutar no ângulo, né? É chutar, tentar tirar mais do goleiro, chutar num canto, chutar no outro. É melhorar essa finalização. Tipo, se ele melhorasse essa eficiência em 50%, tiver 50% de eficiência, ele ia fazer muito gol. Porque é impressionante o que ele se dedica, o que ele se entrega, como a quantidade de bolas que ele recebe em boas condições. Mas é aquilo que eu falei, talvez por ser um cara muito explosivo, ele não tem muito tempo de tomar a melhor decisão, às vezes, também não tem muito tempo de se ajeitar para bater da melhor forma, da forma como ele gosta. Né? Então, se ele conseguisse treinar finalizações jogando da forma como ele gosta em velocidade, poxa, ele seria um monstro, né? É óbvio que eu não estou querendo comparar o Rony com, sei lá, com o Ronaldo Fenômeno, né? Porque as pessoas podem falar, o Fenômeno corria, disparava e chutava bem, mas pô, o Fenômeno é como o nome diz, é um fenômeno, né? O Rony não é um fenômeno, ele é um cara muito importante, de muita aplicação tática e de muita qualidade. Ele nunca vai chegar no nível do Fenômeno, mas se ele treinar, se ele for um obcecado, né, ele pode melhorar muito nessa finalização. Né? Pode melhorar muito. E aí seria um cara muito mais decisivo. Muito mais decisivo. É impressionante a quantidade de oportunidades que ele recebe e que ele consegue criar, né, com a qualidade dele. Então o Palmeiras, para mim, uma partida muito fácil. Eu ouvi pessoas reclamando do nível da atuação do Palmeiras, que foi muito baixo. Se jogar assim contra o Bragantino, vai sofrer. O Bragantino sofreu contra o Santo André também. É engraçado que as pessoas olham para o Palmeiras, a atuação do Palmeiras, mas não olham a atuação do Bragantino. Como se o Bragantino estivesse jogando que nem o Flamengo de 2019 todos os jogos. E não é assim. Né? O Palmeiras fez uma partida protocolar. À medida que o gol sai com menos de... O gol não sai com menos de um minuto, né? O pênalti sai com menos de um minuto, o gol sai com um pouquinho mais de um minuto. Menos de dois. À medida que o Palmeiras consegue o seu objetivo, que é marcar um gol, aí fica muito cômodo. O Palmeiras decide o que vai fazer na partida. E apesar do primeiro tempo um pouco mais fraco, o segundo tempo o Palmeiras cresceu de produção. Teve grandes oportunidades. Então não vou por esse caminho de tem que melhorar muito. Não, pô. O Palmeiras fez um jogo dentro dentro da proposta do jogo. Se o seu adversário te permite ser mais conservador, é isso que a gente vai fazer. Se está tranquilo se defender, se está tranquilo não criar, é isso que a gente vai fazer. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Então, acho que foi uma partida muito tranquila para o Palmeiras. Assim como eu também acho que foi para o Bragantino. E não foi uma grande exibição de nenhuma das duas equipes. Então, se vale para o Palmeiras que não atuou bem, também vale para o Bragantino. Mesma coisa, né? Não entendo porque... porque o Palmeiras se preparou há mais tempo para o Mundial. Tem tudo isso. Acho que tem tudo isso que a gente tem que falar. Mas o Palmeiras a gente sabe como é que joga. Então não adianta a gente ficar batendo na mesma tecla. E não é aqui defendendo o Abel Ferreira. Mas o Palmeiras é esse estilo de jogo. Goste você ou não. Esse é o Palmeiras. Algumas partidas o time vai puxar mais. O time vai empurrar mais. O time vai forçar mais. O time vai fazer um gol e vai continuar agredindo. E outras não. Outras não. O time vai entender, vai jogar de acordo com aquilo que o adversário te propõe. Até porque é um time que claramente também está se preservando um pouco mais, né? Tá chegando aí semifinal, então tem que dar uma preservada, tem que... Cara, fisicamente você tem que se poupar um pouco mais, né? Não entrar muito em dividida. Então você tende a baixar o ritmo, né? E os jogadores experientes como são, eles entendem que
existem fatores aleatórios no jogo que podem te tirar de repente na próxima partida. Um cartão, uma microlesão e assim vai, né? Então, acho que foi uma boa partida das duas equipes, é uma classificação tranquila das duas equipes, tá? O partir para quinta-feira, só para falar rapidinho, né? O Galo venceu 2-0 por cima da Caldense, né? Bom resultado. Bom, o América perdeu a Tombense 3-1, né? E é engraçado, né? É engraçado que no Campeonato Mineiro tem dessas coisas, né? A disputa de título já foi, mas o América tá jogando ainda, né? Acho que é importante para o América fazer essas partidas para ganhar ritmo, ganhar ritmo não, né? Pô, não precisa de ritmo mais, mas ganhar sequência, né? Treinar jogadas, né? Porque o foco agora vai ser a fase de grupos da Libertadores, né? Já chegou lá. Então agora é meio que volta para meio que uma mini pré-temporada, né? O América tem que curtir esse momento, tem que fazer teste, tem que arriscar uma coisa ou outra. Acho que vale tudo isso agora. É que nem o Internacional neste momento. O Internacional meio que volta para uma mini pré-temporada, né? Se é que a gente pode usar esse termo. Porque é eliminado no Gauchão, agora vai ter um tempo aí. Acho que pro Medina fazer os testes dele, para ele. Cara, assim, pelo que deu para entender, eu já pulo para esse Grenal, segundo jogo do Grenal, jogo na Arena do Grêmio. O Inter venceu por 1-0, um golaço, mais um golaço do Tyson. Partida bastante quente, bastante movimentada. As duas equipes tiveram boas oportunidades, teve confusão, teve empurra-empurra, enfim, teve tudo que sempre acontece em geral, né? Em geral acontece nos Grenais, né? Então foi um bom jogo, assim, foi muito melhor do que do que os dois últimos Grenais, né? Aquele que o Inter ganhou sobrando, o 3-0 do Grêmio, foi um jogo bom, foi o que a gente espera de um Grenal. Um jogo disputado, um jogo pegado, as duas equipes querendo vencer, o Internacional foi mais feliz. E que uma coisa que deu para notar é que o Tyson inclusive falou isso, né? Eles estão bancando a permanência do Cacique Medina, né? Do Alexander Medina. É isso que é interessante, assim, porque essa partida a gente viu um crescimento do Internacional de novo, né? Mas por várias partidas, e eu já falei sobre isso, o Internacional, como teve um início ok, normal, como de qualquer outras equipes, e foi perdendo rendimento. Aí fazia uma outra partida esporádica, muito boa, voltava para a rotina de perder rendimento, de jogar mal, Agora ganhou de novo. Qual que é o Internacional da sequência? O Internacional que vai jogar sem organização tática, sem aplicação, sem muita vontade, meio perdido, meio bagunçado, ou o Internacional que jogou essa partida contra o Grêmio? Porque a gente não viu evolução, essa é a maior crítica, né? Mas é interessante perceber que os jogadores estão fechados com o treinador. E ele não foi demitido. Se deu a entender que após os 3-0 do Grêmio, o Inter ia mandar o treinador embora, né? Até porque foi, eu esqueci quem comentou, né? Falou assim, ó, até quarta nós não vamos mandá-lo embora. Então esse discurso deu a entender que o Medina seria mandado embora de qualquer jeito, mas não naquele momento, até porque, né, não fazia sentido nenhum. E aparentemente ele não vai ser mandado embora. Agora eu não sei se ele não vai ser mandado embora porque o Inter não conseguiu um joinha, um sinal de positivo de alguém que eles queriam, que eles queiram. De repente, vamos, uma situação hipotética, tá? Imagina assim, o Inter quer o Odair Helm. Aí entra em contato com o treinador, você aceitaria vir pro Internacional agora? Aí de repente ele responde, olha, eu aceitaria voltar para o Inter, mas não agora. Aí, né, aí realmente é complicado, porque assim, você tem que fazer sondagem, né? Normal. E eu imagino que o Inter deva ter feito sondagem com alguns treinadores. E dos que estão disponíveis de momento, né, talvez eles entendam que fosse mais do mesmo e, pô, vamos manter o treinador, os jogadores estão bancando, mas a gente já viu essa história antes, né? A gente já viu essa história de jogador bancando treinador no Corinthians, isso aconteceu no Corinthians. Jogadores bancando a permanência do Silvinho, bom relacionamento, todo mundo falando bem, você vê os treinamentos, todo mundo feliz, tudo legal. Mas na hora de jogar mesmo, ninguém ajudou a proteger o treinador, né? Óbvio que muitos dos problemas vinham, claro, da forma como o Silvinho via o futebol, da forma como ele montava o time. Mas
Porque assim, o Corinthians mudou de uma forma abrupta da noite pro dia. Da saída pro Silvinho pra chegada em comando do Lázaro, mudou tudo. Por isso que a gente fala, assim, até quanto que realmente os jogadores estão fechados e estão bancando o treinador, né? E eu repito, a gente viu isso no Corinthians. Aí o Corinthians teve que sair para o mercado, teve que trocar de treinador muito perto aí da fase decisiva do Campeonato Paulista e tá penando, né? Jogou bem contra o Guarani, mas foi um resultado que mais uma vez não agradou. Sofreu para conseguir a classificação, foi nas penalidades, não foi fácil. Então se é o momento de fazer alguma mudança de rota, né? Como eles mesmos falaram, foi o Inter ou foi o Grêmio que falou? Teve um dos dois que falou de mudança de rota. O momento é agora. Que eu não sou a favor disso, eu não sou. Mas eu repito, assim, para mim o Medina já teve tempo de colocar o Internacional, de elevar o nível do Internacional. E a grande maioria das partidas a gente não viu isso. Então se é para acontecer alguma coisa agora, tem que ser agora. Tem que ser agora que o Inter volta meio que por uma mini pré-temporada, né? Que aí depois começa o campeonato e decide mandar o treinador embora. Pô, aí é uma esculhambação, né? É uma esculhambação com a entidade e com os torcedores. Então é uma decisão difícil, óbvio que a decisão é deles. Que eu não sou a favor, que eu sou a favor de mandar embora, eu sou totalmente contra a mandar o treinador embora. Que a gestão cometeu muitos erros, cometeu. Que eu acho que é só culpa do Medina, eu acho que não. Mas repito, eu acho que já teve tempo do Internacional, de você olhar para o time do Internacional e falar, tá, o Internacional ganhou um corpo, aí ele vai jogar dessa forma, é promissor, tem futuro, dependendo do objetivo do Inter, óbvio, né? Futuro para brigar por título, não, né? De repente não, mas se fizessem mais partidas de forma constante, como foi esse Grenal, pô, dá pra falar, o Inter dá pra brigar por Libertadores. Título é outra história. Aí isso é outro papo. Agora, a classificação para Libertadores eu acho totalmente possível. Se conseguisse manter essa regularidade e jogar como jogou esse último Grenal. Agora, a lógica, o passado diz que essa sequência não vai acontecer, né? Enfim, Inter venceu, acho que pro torcedor dá um alento no coração, mas não tira a tristeza ainda. Tá? O Ipiranga venceu o Brasil de Pelotas 3-1 e a final vai ser entre o Ipiranga e o Grêmio, né? O Ipiranga, se eu não me engano, uma final inédita. Primeira vez na história vai jogar uma final de campeonato gaúcho, né? Bacana, eu acho que a renovação é sempre válida, né? É sempre válida. Quis o destino que o Grenal acontecesse na semifinal. Então ficou em aberto para uma outra equipe de menor expressão, se é que a gente pode usar esse termo, chegar lá e o Ipiranga cumpriu o seu papel. E a gente tem que ressaltar o feito e elogiar aqui, né? Vamos partir agora pro jogo de quinta-feira, talvez o jogo do dia, né? Corinthians e Guarani. Foi uma boa partida do Corinthians, tá? Assim, falei aqui tal, da troca de treinador recente, o Corinthians está sofrendo, mas o Corinthians... Cara, assim, tirando o jogo contra o Palmeiras, que eu acho que aí foi presa muito fácil pro esquema tático do Palmeiras, o Corinthians tá jogando bem, tá? O Corinthians, sim, você vê boas ideias do Vitor Pereira, tá? Você vê boas ideias. O Renato Augusto jogou demais. Poxa, o placar não reflete o que o Renato Augusto jogou. O que o Corinthians criou. O placar não reflete. Agora, isso é futebol. Você tem que pôr a bola pra rede. Você tem que concretizar. Você tem que ir lá e tem que marcar. O Gil fez o gol do Corinthians. Aliás, o Gil foi criticado pelo Vitor Pereira, hein? Vitor Pereira pegou pesado com o Gil, hein? O Gil marcou o gol do Corinthians. O Guarani empata com o João Vitor. Segura a pressão do Corinthians. E a partida vai para a disputa das penalidades, né? Para ser emocionante. Mas eu repito, o Corinthians teve chance de fazer o resultado dentro dos 90 minutos. Teve chance. Agora, assim, falei e vou repetir. Eu acho legal, pelo menos ao que dá para entender, a ideia do Vitor Pereira, eu acho bacana, mas não está sendo efetivo por enquanto, né? Até quando, né? Até quando vai justificar isso? Porque ter a posse de bola, você ameaçar e não marcar,
Isso não dá título, né? Isso lamentavelmente não dá título. Agora, que a gente vê um cara, assim, eu tô tentando encontrar a palavra certa, por isso que eu tô gaguejando bastante. Que a gente vê um futuro promissor, vai, se é que a gente pode usar esse termo, a gente vê. A gente vê. Existem boas ideias. É pouco tempo de trabalho. O time não está ajustado ainda, o time não está adaptado. E o William jogou pouco, por exemplo, diz que não está 100%. E aí começam, né? A gente volta àquela discussão da idade do elenco, né? Se é que isso tem a ver com a idade, mas querendo ou não, instintivamente a gente volta para essa ideia da questão da idade. Será que não vai pesar? Será que vai ter condição? Né? Que o Renato Augusto fez uma grande partida, ele fez. Mas ele vai conseguir seguir essa sequência, né? Se numa sequência, numa temporada longa, ele vai conseguir manter esse mesmo nível de atuação sempre? Então são essas perguntas que a gente se faz, mas o time que merecia vencer, eu acho que a classificação é justa, tá? O Cássio defendeu o último pênalti ali, as 5 cobranças protocolares, todo mundo converteu, e aí a gente tem que fazer o elogio para a equipe do Guarani, porque, cara, assim, o que a torcida do Corinthians fez de barulho na cobrança dos caras, os caras com muita tranquilidade ali foram, converteram, né? E aí o Cássio, aí nas alternadas já o Cássio fez uma defesa e garantiu a classificação do Corinthians. Então acho que a classificação é justa, tá? Agora o Corinthians vai ter uma pedreira pela frente, uma dificuldade, porque como foi empate, o Corinthians precisava vencer com 2 gols de diferença, pelo menos. Precisava marcar 2-0 pelo menos. Ou não, ou precisava fazer uns 4-3, pelo menos. Precisava. Pra que fosse um gol de diferença, o Corinthians eu acho que tinha que marcar 4 gols. 4 eu acho que não, porque o São Paulo marcou 4 também, né? Então o Corinthians ia ter que fazer muito gol, era praticamente impossível. Ia ter que ter um resultado aí de 2 de 2 gols de saldo. E não conseguiu, né? Empate. E agora o São Paulo vai ter o mando de campo na semifinal. E aí a gente sabe, né? 5 anos já o Corinthians sem vencer lá. Então um retrospecto muito negativo, inclusive perdendo na estreia do Vitor Pereira. Agora acho óbvio que o Vitor agora já teve um tempo, vai ter tempo de estudar, já teve um tempo de entender, né, que tem a questão da torcida única, que ele vai na casa do adversário, que vai ter essa pressão. Agora sim, eu acho que o sacanearam o Corinthians, tá? A gente tem que ser justo também. O São Paulo jogou na terça-feira, o Corinthians jogou na quinta-feira. O São Paulo jogou na terça, aí vamos dizer assim, tem um dia de recuperação. Na quarta ninguém treinou. Na quinta, dia do jogo do Corinthians, o São Paulo voltou a treinar normal. Né? Na sexta-feira o São Paulo treina e o Corinthians não vai treinar, né? Aquele dia de recuperação. Aí, ó, já vai vendo, 2 dias de treino já a mais do São Paulo. Tá? 2 dias de treino. Aí no sábado, o São Paulo treina de novo e aí que o Corinthians vai voltar a treinar. Mas é o dia pré-jogo, né? É o dia que você não treina com intensidade, você só vai treinar, fazer o feijão com arroz ali e fazer os últimos ajustes pro jogo. Então, cara, essa escolha dessas datas foi muito ruim, tá? Muito ruim. Assim, o Corinthians foi prejudicado. Claramente o Corinthians foi prejudicado. Além de ter um técnico que tá com menos tempo no cargo, que tá tentando fazer o time ganhar corpo, tem menos tempo de descanso que o São Paulo, né? Tô dizendo aqui que por causa disso o São Paulo vai passar. Não, longe disso. Longe disso, até porque é um clássico e em clássico as coisas tendem em clássico as coisas não seguem uma lógica, né? As coisas não seguem uma lógica. Agora, que vai ter uma perda com isso, certamente o Corinthians vai ter uma perda com isso. É óbvio que o Corinthians vai ter. Se fosse o inverso, eu não diria que o São Paulo foi tão prejudicado, porque o São Paulo tem mais tempo, o Rogério Ceni tem mais tempo, né? E o Vitor Pereira tendo mais tempo de treinamento, para ele é melhor, para ele, né, conseguir ajustar mais o time. Então, tendo essas coisas, eu acho que é um prejuízo muito grande para um treinador que teve pouco tempo de treinar a equipe. Eu acho que é um prejuízo muito grande, mas vai ser uma grande partida. Sim, vai ser uma grande partida. Clássico, repito, não tem favorito. Tem favorito para mim, que é o São Paulo, né? Por causa do tabu, do retrospecto.
pelo Rogério Ceni já ter vencido esse Corinthians do Vitor Pereira, pelo Rogério Ceni estar há mais tempo no cargo, por ele ter conseguido ajustar a equipe do São Paulo. Eu acho que sim, o São Paulo é favorito, mas aí, agora sim, é o que eu queria ter falado, né? Não queria dizer que não tinha favorito. No clássico não tem muita lógica. O clássico não tem lógica. Então é um confronto em aberto, é um confronto que o São Paulo leva assim uma boa vantagem pelo retrospecto e tudo mais, mas é clássico. Eu vou sempre bater nessa tecla. Clássico é clássico e o Vitor Pereira, pelo menos, ele chegou ali no olho da tempestade, né? Pegando São Paulo, pegando Palmeiras, mas ele pelo menos já chegou logo de cara e já teve tempo de entender o que é um clássico em São Paulo, né? Jogando na cidade de São Paulo. Então, ele conseguiu entender, eu acho que ele vai agora ter um tempo dele para estudar, para armar a equipe da forma como for possível, para que a gente veja um grande jogo aí nessa semifinal, tá? E aí, só para finalizar, em relação a fechar aí o giro pelo futebol, né? Já falei de seleção brasileira, eu acho que a gente tem que ressaltar um ponto aqui, a eliminação da seleção italiana, tá? Um resultado, cara, assim, seleção campeã da Euro, tá? A Itália, seleção campeã da Euro, tida por muitos como uma das equipes favoritas a disputar o título da Copa do Mundo, tá? Pela renovação, pela forma como via jogando, eliminada pela Macedônia do Norte, tá? A Macedônia do Norte agora vai jogar contra Portugal. Então é uma surpresa, assim. Não dá pra dizer que não é uma surpresa. É uma surpresa, tá? E aí fiquem aberto aí algumas coisas, né? Porque querendo ou não, pra gente que torce pra seleção brasileira, é uma equipe de tradição a menos, né? É uma equipe de tradição a menos. Não tô dizendo que a gente torce contra, não é isso. Não é isso, né? Óbvio que não é isso, mas a gente sabe que na Copa do Mundo, cara, é uma pressão muito grande e a tradição pesa. Gostando ou não, a tradição pesa. Assim, concordem ou não, a tradição, a camisa, ela pesa, né? Em momentos decisivos, a camisa, ela pesa. Então, acho que uma equipe com o tamanho que tem a seleção italiana, tetracampeã, tinha menos, pra gente que é brasileiro, fica interessante, mas não só pra gente, né? Aí que é o ponto que eu queria chegar. Se é interessante pro Brasil, não é só interessante pro Brasil, é interessante pra seleção argentina, bicampeã, seleção uruguaia. Ó, a seleção uruguaia, um nível um pouco, talvez um pouco mais atrás, né? Mas também, pô, bicampeã também, a seleção francesa, pô, e por aí vai. Para todas as campeãs do mundo, abre-se um espaço para que se tenha uma esperança um pouco maior, né? Então, assim, chamou a atenção essa eliminação e talvez, eu não sei, não posso falar, eu não acompanhei a repercussão disso nas redes sociais. Talvez o torcedor palmeirense tenha tirado uma casquinha aí com o Jorginho, hein? Talvez, eu não vi, repito, eu não acompanhei as redes sociais, mas talvez o jogador tenha tirado aí o torcedor tenha tirado uma casquinha do Jorginho por conta da final do Mundial, né? Que o Jorginho ficou pistola ali, eu não entendi porquê, né? Inclusive eu fiz aqui uma reflexão aqui das coisas que o Jorginho falou, né? Cara, precisa ter mais respeito com o Chelsea, muita gente falando que o Palmeiras já era campeão. Aí o repórter da Band pergunta, mas quem falou? Ele num tom extremamente irônico e desrespeitoso, fala, vocês sabem quem falou. Se ele tá falando, mano, tem a hombridade de falar, ué. Se você tá sabendo tanto quem tá falando mal do Chelsea, então fala, né? Então fala, não joga pra imprensa, não tira do seu colo pra pôr no colo do outro, né? Então, talvez o torcedor palmeirense tenha tirado uma casquinha aí, mas são coisas do futebol, né? São coisas do futebol, mas eu repito, talvez tenha tirado uma casquinha. A gente não sabe, né? A gente não sabe, de repente ficou aí uma rusga aí do torcedor e tudo mais. Mas enfim, o que eu queria falar de seleções, para quem não viu, assistam o golaço do Bale, hein? Caraca, o Bale é banco do Real Madrid, ele fez um golaço de falta ali, cara, contra a Áustria.
Pra quem não viu, veja, hein? Golaço, hein? Você vê que se fala tanto de Paris Saint-Germain, do elenco do Paris Saint-Germain, o Real Madrid, pô, tem o Bale no banco, cara. É brincadeira. O cara é uma máquina, né? O cara é um monstro, jogou pela. Saiu, esbravejou, gritou, arregalou o olho e tudo mais. Na América do Sul, aqui o Uruguai venceu o Peru, gol do Arrascaeta. Colômbia venceu a Bolívia. O Brasil, já falei, né? Venceu 4-0 a seleção chilena. E o Paraguai venceu o Equador 3-1, tá? Só fazer o giro aí pelo as eliminatórias aí da Sul-Americanas, né? E aí na Europa que eu falei, né? Eliminatórias Europa, País de Gales venceu 2-1 a Áustria, Suécia 1-0 na República Tcheca, a Itália perdeu de 1-0 da Macedônia do Norte, tá? Portugal 3-1 para cima da Turquia e teve mais? Teve mais, deixa eu ver se teve mais. Teve mais eliminatórias aqui, dá só um minuto aqui pra eu pegar eliminatórias da América do Norte. Fazer um giro, normalmente eu não falo, agora que eu tô falando, vambora. Jamaica 1-1 com El Salvador, tá? Da Oceania, Ilha Salomão 3-1 pra cima do Tahiti, Nova Zelândia 7-1 pra cima da Nova Caledônia. Fiji perdeu de 2-1 da Papua Nova Guiné. E aí eliminatórias da Ásia, tá? Eliminatórias da 2-0 Japão para cima da Austrália. Vejam, para quem não viu, veja o segundo gol do Japão. Gol interessante. O goleiro deu uma ajuda ali, mas o jogador ali do Japão, não tem o nome dele aqui, esqueci de tomar nota. Bela jogada ali, viu? Bela jogada o segundo gol do Japão. O Japão não é de hoje, né? Sempre se fala muito, se fala muito bem da seleção japonesa, mas vai ser uma seleção que vai disputar título. Mas provavelmente já está classificada, né? Com essa vitória, se eu não me engano, o Japão chegou lá. Coreia do Sul 2-0 para cima do Irã, muito melhor a seleção sul-coreana, né? Síria 3-0 para cima do Líbano e Oman 1-0 para cima do Vietnã, tá? E aí, finalizar esse giro aí pelas eliminatórias da Copa do Mundo, pra gente que é brasileiro, tamo lá, tamo classificado, tamo tranquilo, tamo feliz, os testes vêm dando certo e mais uma vez eu deixo aqui parabenizar o Tite, né? A gente tem que parabenizar, a gente critica o que a gente não concorda, mas também a gente tem que parabenizar quando as coisas boas acontecem, né? É assim, te dá o feedback negativo, o feedback positivo, tentar aí não sei se eu gravo um podcast de final de semana, qualquer coisa eu gravo um podcast só para fazer a repercussão sobre a entrevista do Abel Ferreira, né? No Roda Viva eu tô conseguindo assistir e queria falar um pouco, né? Porque ele falou coisas interessantes e apesar de estar meio manjado, já todo mundo já repercutiu sobre isso, eu queria falar um pouco sobre isso também. É muito legal a entrevista dele, muito bacana, assim, o que ele fala, as coisas, as ideias dele, ele no âmbito familiar, muito bacana. Vamos ver se a gente consegue gravar no final de semana ou fica para semana que vem mesmo, né? Não de segunda-feira, porque vai ter a rodada de final de semana, então segunda-feira normalmente é muito conteúdo, mas a gente vai tentar gravar assim, tentar falar um pouco mais. E tava esquecendo de falar. Tava esquecendo de falar aqui o puxão de orelha do Vitor Pereira no Jô, né? Caraca, mano, ele falou mesmo, hein? O Vitão, como é conhecido aí pela torcida corintiana, Vitão não poupou palavras pro Jô, tá? Pra quem não sabe, o Jô, ele era pra ter, não sei o dia, ele era pra ter se representado e ele não se representou, né? Tinha ido numa festa no Rio de Janeiro e não se representou no dia correto, né? E, cara, assim, isso gerou um rebuliço, né? E o Vitor Pereira falou, né, sobre isso depois do coletivo. Deu a entender que se acontecer de novo, acabou, tá? Deu a entender que se acontecer de novo, acabou. Se acontecer de novo, acabou pro Jô aí no Corinthians. Pelo menos com ele, né? Com ele. Então cara, assim, a gente elogiou tanto o Rogério Ceni, tá tentando. Tô falando de Vitor Pereira, fugiu aqui
nome do Rogério Ceni. A gente vem falando tanto do Rogério Ceni, né? Dele falar o que está acontecendo, dele ser sincero. Acho que a gente tem que elogiar também o Vitor Pereira. Assim, é óbvio que a gente fica um pouco receoso, né? Dá um pouco de receio por causa do. Sim, você não sabe. Pô, você acabou de chegar, né? E. Você já. Pô, já pega logo no pé do Jô. E. Assim, a gente não sabe se isso pode gerar um mal-estar dentro do vestiário, né? A gente não sabe. Então por isso que fica essa preocupação, né? Que assim, agora que eu acho legal, eu acho legal. Eu acho que. Pô, tem que falar mesmo, sabe? Pô, se o jogador não tá comprometido, não tá de brincadeira, né? É complicado. Assim, você tem, como o Vitor Pereira usou o termo aqui, né? Que ele tem que aprender a. Tem que aprender que é preciso conduta profissional. É isso, cara. Assim, ele definiu. Ele definiu que. Cara, assim, o que se espera de um atleta de alto nível, centroavante, uma equipe como o Corinthians, né? É o que se espera. Uma conduta profissional. Então, assim, pelo tom do discurso, me parece sim que se acontecer de novo, acabou a história do Jô no Corinthians, tá? E assim, todo lado do Vitor Pereira, eu acho que tem que falar mesmo. De repente, né? De repente, você dá uma. Aliás, eu falei que o gol foi do. Só fazer uma correção aqui, né? Que eu falei que o gol foi do Gil, gol foi do Gil e eu tô falando do Jô, né? Falei, o gol do Jô, não. Gol do Gil, né? Cara, não tô viajando. É que eu tava falando pensando no Jô. E, pô, porque, cara, assim, chama muita atenção, né? O treinador ficar até no meio pistola falando sobre o assunto. Então eu peço perdão, que o gol do Gil, né? Não do Jô. O Jô tomou multa, né? Tudo mais. Então, acho que vale a reflexão do atleta. Claro que aí a gente pensa, poxa, não podia ter dado uma segurada, dado uma blindada. Ele não tá lá para ser pai de ninguém. Assim como a gente falava do Rogério Ceni, muita gente falava, o Rogério Ceni não tá lá para ser paizão de ninguém, ele tá lá para ser treinador, ele tá lá para acertar a casa. Assim como o Abel Ferreira também, o Vitor Pereira não tá lá para ser amigão de ninguém. O Silvinho era o amigão boa praça e não deu certo, ninguém sustentou ele no cargo, né? Ninguém sustentou o Silvinho no cargo, vamos combinar, né? Porque por mais que o esquema tático do Silvinho não funcionasse, o que os jogadores entregavam dentro de campo com o Fernando Lázaro era brincadeira. Assim, a aplicação dos jogadores que você via com o Fernando Lázaro era diferente. Era uma pegada diferente. Né? Então, você ser amigão, amigão, não cola. Você tem que ir lá para ser treinador. Você tem que ir lá para corrigir uma conduta, uma falta de profissionalismo. E eu acho que vale esse tipo de discurso. Agora, assim, a gente pensa, né? Pô, será que nesse momento não podia dar uma segurada? De repente sim. De repente sim, mas fizeram a pergunta, ele devia estar muito puto com o atleta e acabou se soltando, acabou falando mesmo, e eu acho que ele tem que falar o que ele está sentindo. Né? Ele tem que falar a verdade, vai ficar fazendo. Vai ficar fazendo média? Não, tem que fazer média pelas coisas que ele não gosta, pelas coisas que ele não concorda. Então chama muita atenção isso aí e mostra, deixa claro para a torcida, para todo mundo, inclusive para o elenco, que ele não está lá para ser o amigão, não. Quem deixar devendo, ele vai cobrar. E não vai poupar palavras para cobrar. E o torcedor deve estar bem feliz com isso. E eu não estou sendo irônico, deve estar feliz mesmo. Deve estar feliz mesmo porque tem que falar. O torcedor quer informação. O torcedor quer a verdade. O torcedor não quer alguém que fique lá passando um pano, fazendo uma ensinação. Não, o torcedor quer um cara que vá lá e fala a verdade. Até por isso o Abel Ferreira é amado pela torcida do Palmeiras. Até por isso o Rogério Ceni ganhou respaldo no São Paulo. O Paulo Souza no Flamengo a mesma coisa. Por quê? Porque o torcedor quer isso. Não é que o torcedor... não, vamos fechar com o treinador porque ele tá tendo a cor. Não, porque o torcedor quer ouvir a verdade. O torcedor não quer ouvir alguma marionete que vai falar... não foi bem assim, né? Um cara que tenta ser boa praça. Não, o torcedor quer um cara honesto. Se tiver que... Poxa, vai doer em alguém? Vai. Mas... O torcedor quer um treinador, um comandante que seja comandante. Que ele vai falar dos problemas, que ele vai ter essa honestidade com o torcedor. E é isso que o torcedor gosta. E o Vitor Pereira vai estar nas graças da torcida e vai continuar nas graças da torcida, porque pelo
pelo que a gente viu dele falando do Jô, ele vai manter essa postura. Ele vai ter essa postura. Assim, não vou poupar ninguém. Se tiver que falar, quem tiver que ser criticado, vai ser criticado. Nem que seja em coletiva, mas vai ser criticado. Então só queria levantar esse ponto, é bacana isso. E encerrar por hoje, né? Encerrar por hoje, por essa semana. Agradecer demais, né? Valeu, galera. Brigadão. Desejar para todo mundo um ótimo final de semana, um forte abraço e semana que vem a gente está de volta aí com mais podcast, tá certo? Galera, valeu demais. Tchau.